Boa noite a todos. Retornamos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos na nossa aula de número 129. Acho que nem eu acreditei que nós já chegamos até aqui. Nós que esperávamos ser um período de reclusão pequeno, estamos aí nos deparando com mais de um ano de encontros online. E ainda bem que há essa possibilidade ao nosso alcance, né? Graças à tecnologia, concessão do alto em relação a toda a humanidade. Bom, nós estamos estudando o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, hoje iniciando um novo subtítulo, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Esse é um subtítulo de poucas questões. Então, vamos lá. Na questão 484, pergunta Kardec: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Essa é a expressão daquilo que nós viemos discutindo desde o início do estudo do Livro dos Espíritos sobre a lei da sintonia. Eu cheguei, inclusive, a comentar em algumas aulas passadas, né, que o velho ditado, o antigo ditado, né, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, na realidade, dentro dessa lei de sintonia, que nós espíritas estudamos muito, diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Então, nós já tratamos várias vezes que nós, espíritos imortais, somos aquilo que pensamos, que sentimos, e somos também o resultado das nossas ações. Então, não vale tão somente aquilo que falamos ou aquilo que espelhamos no nosso físico, nós que estamos encarnados. O nosso espírito, efetivamente, há de registrar e de mostrar na espiritualidade aquilo que efetivamente nós somos, sem máscaras. Então, dentro disso, a resposta dos espíritos. Então, os bons espíritos simpatizam, se afeiçoam a homens de bem, ou aqueles homens e mulheres que estão se empenhando em transformarem-se em pessoas de bem. Então, aqueles que estão mais conscientes da realidade da continuidade da vida imortal, aqueles que já se interessam no verdadeiro interesse em estudar as lições de Jesus e em vivê-las. Então, estes atraem a afeição dos bons espíritos. E da mesma forma, na contraparte, os homens viciosos, ou aqueles, vamos dizer assim, que nós poderíamos dizer relaxados, né? Aqueles que estão ainda vivendo no século XXI, mais próximos à natureza animal do que à natureza espiritual, ou seja, cuidam tão somente de comer, dormir, ter prazer, através do sexo ou do consumo, qualquer tipo de prazer, sem cogitar dos reais valores que nós estamos aqui para aprender, para aprimorar. Então, são homens e mulheres absolutamente voltados ao materialismo, ao egoísmo, ou muitas vezes voltados à leviandade, à inconsciência. São como pequenas crianças que não querem saber de responsabilidades, querem curtir a vida. Então, estes naturalmente atraem, sintonizam com espíritos tais quais eles mesmos o são. Essa é a lei. Na questão seguinte, 485, Kardec pergunta: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, respondem eles,
Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, aqui, os espíritos foram cuidadosos nessa resposta, uma vez que Kardec atribuiu, né, essa afeição exclusivamente moral a qualquer tipo de espírito. Então, eles respondem assim, que a afeição genuína, tal como eles a entendem, aquela que fala de amor, seja ele fraternal, seja ele filial, a afeição ou a sintonia, ela não tem nada a ver com os atributos carnais, com a aparência que a pessoa tem, com o nome que ela tem, o poder que ela tem, a beleza que ela tem, não tem nada a ver disso. A sintonia, assim como o amor mesmo na sua acepção maior, ele independe destes quesitos. Mas eles reconhecem que para determinados espíritos, essa afeição primeira se une um quê de reminiscências das paixões humanas. O que eles quiseram dizer? Que para espíritos imperfeitos, menos evoluídos, vamos dizer assim, além desta afeição que pode surgir pela sintonia natural de pensamentos, divididos de objetivos ou de crenças, né? Forma de cultuar, de cantar e etc. Então, além desta afeição, pode se juntar a atração carnal, a atração pela forma como a pessoa aparenta ser, então, através da vaidade, através, muitas vezes, da autoridade, então, espíritos que muitas vezes se afeiçoam a encarnados, porque com eles podem dividir o prazer da autoridade, do dinheiro, do sexo, dos gostos mundanos, dos excedentes viciosos, sejam eles quais forem. Então, a afeição é algo que deve ser considerada, levando em consideração a evolução dos espíritos que estamos analisando. Espíritos mais evoluídos, sua afeição é mais purificada, vamos dizer assim. Esta afeição já abriu mão da materialidade. Mas quanto mais imperfeitos os espíritos, as suas afeições podem, e via de regra, abrangem também o apego a estes gozos materiais, a estas reminiscências das paixões terrenas. 486, Kardec pergunta: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Então, uma pergunta interessantíssima de Kardec. Nós que estamos estudando sobre os espíritos, basicamente, nos últimos capítulos, nós estamos estudando sobre o mundo espiritual e, consequentemente, as suas relações com o mundo material. Então, aqui no mundo dos encarnados, aqueles com os quais nós temos afeição ou mantemos relações cotidianas, nós nos interessamos por suas alegrias e pelas suas tristezas, pelas suas conquistas e pelos seus fracassos. Nós nos preocupamos com eles, nos solidarizamos e buscamos ajudá-los. Então, Kardec quer saber se na espiritualidade isso também existe. Quer dizer, se os espíritos se preocupam conosco, se eles estão atentos às nossas alegrias, às nossas aflições, né? Se eles nos querem bem, se eles torcem pelo êxito, ou se eles se entristecem com os fracassos. Essa é a pergunta de Kardec. Os bons espíritos, respondem eles, fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação,
porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, nessa resposta, talvez a ideia mais importante seja essa, de que os bons espíritos, aqueles que nos são afeiçoados, nós que podemos talvez nos considerar como aqueles que estamos tentando nos educar em direção ao Cristo, né? Estamos nos empenhando, estamos tentando perseverar em relação à educação de nós mesmos, a busca de melhorar os nossos pensamentos, educar as nossas emoções, né? Aprimorar os sentimentos e agir no bem. Então, nós que estamos buscando este caminho, mesmo a grande maioria de nós ainda não temos conquistado esse caminho, não. Na verdade, enfrentamos desafios múltiplos, diários, se não a todas as horas do nosso dia. E ora fracassamos, e ora nos sentimos, digamos assim, felizes com o aprendizado que estamos realizando. Então, os bons espíritos, estes que se afeiçoam a nós, é o mentor, é o espírito protetor, são os benfeitores espirituais, são os familiares já desencarnados, com relativa consciência e maturidade espiritual. Então, estes buscam nos auxiliar fazendo bem em tudo que possam. Nós não estamos sós, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E não necessariamente essa nuvem nos combate. Também há um incontável número de espíritos que vêm em nosso auxílio nas provas da vida que tenhamos a enfrentar. Espíritos que sintonizam com o propósito do bem, mas também espíritos que nos são ligados há milênios. Então, espíritos com os quais nós temos profunda afeição, profundo amor, relações que se perdem no tempo, na contagem das experiências do passado. Então, estes espíritos nos auxiliam em tudo que podem, no campo do bem, e aí vem a informação que, no meu ver, é a mais importante dessa resposta, que eles se afligem quando nós não suportamos as aflições com resignação. É algo que sempre foi motivo de brincadeira nos nossos estudos, quando eram feitos presencialmente. E a gente dizia assim, ser espírita não é fácil, porque além de você precisar necessariamente vigiar, atentar para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente e para com as suas ações, em qualquer situação difícil, desafiadora, você não pode lamentar. Você não pode ficar lamuriando, não pode ficar reclamando. Então, um dos aprendizados, talvez, dos mais difíceis para a criatura humana, ainda nesse século XXI que estamos, é o da resignação. Sempre que nós nos esquecemos, lá estamos nós reclamando da vida. Reclamando das dores, da falta de emprego, da falta de oportunidade, do frio, do calor, da chuva, da seca. Estamos reclamando sempre. E essa, quando se trata de questões morais, é algo muito sério para o espírito. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, vai ver André Luiz, lá nos primeiros tempos em que ainda se encontrava hospitalizado em Nosso Lar, se lamentando, né? Não só para o médico espiritual que o atendia, mas também para com a sua mãe. E, no entanto, depois de ouvi-lo durante um tempo, ambos espíritos já amadurecidos disseram a ele para parar de lamentar-se. Por quê? Vocês lembram que nós temos falado muito da sintonia, do magnetismo, da energia que vibramos, da atmosfera espiritual que criamos, a psicosfera que existe ao nosso redor. Nós sabemos da psicosfera da Terra, que permanece ainda muito carregada, como resultado do destempero de grande parte da população mundial. No entanto, nós não podemos olvidar da psicosfera pessoal de cada um de nós.
Então, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que falamos são projeções energéticas, são vibrações, são energias que estamos lançando com a força não só do pensamento, mas do sentimento. Então, aquilo que nós estamos reclamando da vida são dardos energéticos, são energias negativas, desalentadoras, entristecidas, de várias reclamações que estamos verbalizando, que permanecem orbitando ao nosso redor. Nós que somos espíritos imortais, respiramos a atmosfera espiritual, energética, magnética que criamos. Nós já tivemos a oportunidade de falar ontem mesmo, quando tratamos dos possessos e dos convulsionários, nós falamos dos magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Nós somos estes, todos nós, não só os convulsionários, porque todos vibramos. Nós somos seres espirituais. A energia faz parte de nós. Consequentemente, as nossas vibrações são uma constante. Os nossos pensamentos são uma constante. E o pensamento tem força poderosa energético-magnética na espiritualidade. Ou seja, ao mesmo tempo que podemos falar sim, estudar sobre as influências dos espíritos encarnados e desencarnados, devemos nos lembrar que nós também temos o papel de influenciadores. Nós recebemos energias, nós emitimos energias constantemente, inconscientemente. Então, essa importância da resignação, da aceitação, da humildade, porque as dificuldades fazem ainda parte da trajetória de todos nós. Veja só que eu não estou me referindo à dor, muito menos ao sofrimento. Mas os grandes desafios ainda fazem parte das tarefas e dos compromissos que todos nós, espíritos ainda medianos, assumimos. E os quais teremos que atravessar, enfrentar, superar, vencer. Então, quando temos resignação, mas é a resignação ativa, não a passiva. Quando temos resignação, aceitação, paciência e continuamos a caminhada, os espíritos se felicitam e buscam nos auxiliar, concedendo-nos mais força, pensamentos de incentivo, de consolo, para que possamos prosseguir. Se hoje estamos chorando, para que nós tenhamos absoluta certeza de que amanhã nós podemos sorrir novamente. Enfim, eles nos auxiliam. Mas quando nós nos deixamos tomar pela irresignação, pela revolta íntima, pela desconfiança, quando nos colocamos na posição de injustiçados, vitimados da vida e vitimados da criação, do Pai, nós nos colocamos fora da recepção desse auxílio espiritual, pela simples questão da sintonia. E muitas vezes a revolta vai nos levar a sintonizar com espíritos que estão sentindo exatamente como nós estamos sentindo naquele momento. Então, a educação de nós mesmos, também no campo da resignação, no pensamento, no sentimento, na palavra e na postura ativa, é algo que nós devemos prestar muita atenção. Kardec, na 487, pergunta: dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Então, estes espíritos benfeitores, bons espíritos que nos assistem, familiares ou não, eles se afligem mais com os males físicos ou morais que nós atravessamos durante a vida? Responda: o vosso egoísmo e a dureza
dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Então vamos comentar por parte. Em relação a eles sofrerem, né, vendo-nos ainda egoístas, duros de coração, não tem muito que a gente vai falar. Porque nós estamos falando de espíritos que nos querem bem. Estamos falando de benfeitores espirituais. Aqui, na questão e na resposta, nós não estamos abrangendo espíritos que nos querem mal. Nós já falamos alguma coisa sobre eles quando tratamos de obsessão. Agora nós estamos falando destes espíritos que nos são afeiçoados. E dentro deste quesito afeição, que os espíritos disseram não tem nada de carnal, estes espíritos se entristecem quando veem que, apesar de todas as experiências que temos tido no decorrer dos milênios, que apesar de todas as oportunidades que nos têm sido concedidas no plano material, assim como apesar de todas as dificuldades e os desafios, nós nos mantemos egoístas e duros de coração. Então isso é o motivo maior de entristecimento por parte dos bons espíritos, dos nossos espíritos afeiçoados e que querem o nosso bem. Não raros são espíritos que foram avalistas da nossa reencarnação, ou seja, antes de retornar ao corpo físico, nós pedimos apoio a eles. Pedimos muitas vezes a opinião, a orientação deles em relação à nossa programação, às nossas tarefas, aos nossos compromissos. E muitas vezes, dentro do incentivo e da maturidade que eles possuem, eles nos avalizaram. Não, você vai conseguir, você vai ser capaz, eu vou avalizar você nessa proposta sua de reaprendizado. Então, eles se entristecem conosco quando vêm nos fraquejar, porque o egoísmo e a dureza dos nossos corações é o sinal maior de todos nós em relação à falência das nossas propostas reencarnatórias. Nós que estamos falando que dentro das programações reencarnatórias de espíritos medianos para melhorzinhos, como nós podemos nos situar, nós objetivamos sempre a melhoria do nosso espírito, as conquistas morais, vencer as sombras. Então, manter-nos egoístas e duros de coração é uma falência para os nossos espíritos e por isso os benfeitores se entristecem conosco. Mas aí fala aqui ainda na resposta que eles se riem dos males imaginários, do orgulho e da ambição, ou seja, eles dão risada com as nossas falências no campo material, com as nossas dificuldades na conquista de bens materiais. Então, apesar de nós nos deixarmos absorver pela vida do cotidiano como encarnados, porque temos compromissos no campo material, e muitas vezes, né, ficamos nervosos, ansiosos, angustiados com esse dia a dia, muitas vezes atormentado, principalmente nos tempos atuais, os benfeitores não esquentam muito com isso, não. Eles, claro, continuam nos auxiliando, nos concedendo força, mas, na verdade, eles muitas vezes riem-se de nós como se nós fôssemos crianças, que ainda necessitam da afirmação de orgulho e de ambição. Nós temos ainda muita dificuldade de entender a simplicidade da vida, que os tempos estão nos convidando a meditar sobre. E, finalmente, no final da resposta, dizem que eles se rejubilam, quer dizer, se felicitam com tudo aquilo que abrevia o tempo das nossas provas. O que seria isso? As nossas vitórias. Em qualquer parte. Vitórias morais. É quando nos resignamos diante de uma prova, quando não desistimos, quando não acatamos os pensamentos entristecedores e desalentadores, quando seguimos adiante, nos reinventamos com fé, com esperança, dentro da aceitação daquilo que não podemos mudar, mas realizando tudo o que podemos realizar
no campo do bem e do aprendizado íntimo. Então, eles se felicitam conosco, né? Vocês querem um exemplo? Vamos imaginar uma pessoa que tenha uma prova severíssima no campo da saúde. Então, ou foi feita uma programação reencarnatória, e essa pessoa com 40 anos iria adoecer. E por conta de débitos passados do aprendizado necessário, depois de um tempo, ela viria a desencarnar dessa problemática. Pois bem, imagine então que essa pessoa adoece dentro da programação reencarnatória, e ela é o que nós podemos chamar de paciente resignado, suave e feliz. Então, durante o tempo do adoecimento, nessa postura moral íntima que o paciente assume, os benfeitores se felicitam, porque ela está abreviando o tempo das provas, com a sua postura pacífica, suave. Quando Jesus convidou a todos nós, dizendo com ele, o fardo é leve e o jugo é suave, não há promessa de isenção de dificuldades, isenção de dores, de aflições, de doenças. O convite e o ensinamento é que com ele tudo há de ser mais leve e mais suave, porque é convite para a postura íntima, convite para a postura moral, espiritual que você adota diante das dores, das aflições, dos desafios e das dificuldades, principalmente aquelas que não dependem da nossa vontade. É aquilo que vivemos no cotidiano, os desafios os mais diferentes. Tudo depende da forma como reagimos. Então, nessa resposta, os espíritos estão dizendo que os benfeitores se felicitam, se alegram, porque estamos vencendo os desafios, abreviando, antecipando aprendizados, dando saltos de aprendizado em determinadas lições. Bom, vamos seguir. Na 488, que é a última questão dessa temática, eu falei para vocês que eram poucas questões dentro desse tema de afeições. Kardec pergunta: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. Ou seja, muitas vezes nós temos familiares queridos que já partiram antes de nós, mas nem sempre eles são espíritos de luz. Muitas vezes, e não raro, são espíritos próximos à nossa natureza evolutiva. Então, eles vão nos auxiliar sempre que possível, dentro das possibilidades que eles possuem. Mas nós também temos espíritos afeiçoados antigos, como eu falei para vocês. Muitas vezes de muita luz, que não necessariamente fizeram parte desta experiência reencarnatória. Eles não estão encarnados e nem reencarnaram conosco. Permaneceram na espiritualidade. Lá nos orientam, nos protegem, nos auxiliam, acompanham com interesse profundo, amor irrestrito as nossas vitórias e as nossas falências, buscando então nos auxiliar em tudo que for possível. Na linha A dessa mesma questão, pergunta Kardec: são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Aí nós estamos tratando daqueles espíritos que conviveram conosco nesta reencarnação e que já partiram, né? Então, Kardec quer saber, nós que votamos afeição a eles, se eles também têm em relação a nós. Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam, ou seja, aqueles que se lembram deles, enviam através dos pensamentos boas vibrações, como se fossem flores de lembranças, pequenos cartões magnéticos de saudade, de carinho, de atenção. Então, destes eles lembram.
Agora, aqueles que permanecem encarnados e que os esquecem completamente porque não havia a afeição verdadeira. Eles também destes se esquecem. Bom, e aqui a gente encerra o nosso estudo rápido dessa quinta-feira, terminando então esse subtítulo, afeição que os espíritos votam a certas pessoas, preparando-nos para a semana que vem, na terça-feira, às 7h, iniciarmos o estudo da temática Anjos da Guarda, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos, ainda dentro do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a presença da Denise, do Valdeci, da Viviane, da Fernanda, de todos aqueles que acompanham os nossos estudos em outros horários. Um grande abraço para todos vocês e até terça-feira que vem para a nossa aula de número 130. Até lá!